chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder mais uma vez compartilhar da bondade de Deus nesse canal Minutos de Educação Cristã na web. E como sempre estamos comentando mais um tema, mais uma lição. E nessa feita estamos comentando a lição de número 8 desta lição aqui de jovens, que é justamente a lição que fala sobre o profeta Isaías. E a lição 8 fala sobre primeiras profecias messiânicas. Que tema interessante quando fala sobre o Messias na pessoa do Senhor Jesus. Comigo está o professor Paulo Andrade. A paz do Senhor, professor Paulo. A paz do Senhor, diretor e evangelista Abraão. Que alegria tê-lo aqui. Ele que é um dos nossos professores da nossa escola teológica, a ETEADALP, ele que ministra várias disciplinas aqui e também é alguém que trabalha na área de escola bíblica dominical, supervisionando toda a área ali em Caetés 1. Querido professor Paulo, estamos diante de uma lição que fala de uma temática muito, digamos assim, relativa ao livro de Isaías, que é sobre a questão do Messias. No primeiro tópico, o comentarista ele vai tratar sobre a questão do consolo ao povo sofredor. Será que podemos realmente classificar, conforme o Isaías fala, de um povo sofredor? Em que aspecto? Que aspecto seria esse sofrimento desse povo? E também, que tipo de consolo seria isso? Fique à vontade. Bem, a paz do Senhor, mais uma vez, evangelista Abraão, e também nossos irmãos que estão agora nos assistindo. Eu gostaria, antes de responder a pergunta do nosso diretor e nosso professor Abraão, trazendo justamente uma explicação no tocante ao tema da revista, que é sobre as primeiras profecias messiânicas, né? O livro de Isaías, ele é justamente identificado como profeta messiânico sobre as várias profecias no tocante ao Messias, sobre o Messias. E é interessante a quantidade de profecias que nós encontramos no livro de Isaías. Cerca de 125 profecias encontramos nesse livro, não é? No tocante à questão da pergunta sobre a questão do povo sofredor, não é? Vamos observar, no contexto mesmo da lição, do capítulo 8, do capítulo 9 de Isaías, que em função da própria desobediência do povo, em fazer aliança que não deveria se fazer, como no caso de Judá, que faz aliança com a Síria, e o Reino Norte, Israel, que faz aliança com a Síria. Então, essas alianças indevidas vai justamente resultar sofrimento de cativeiro e opressão da parte desses inimigos do próprio povo de Israel, de Judá, pelo qual eles fizeram essas alianças. Nesse caso, professor Paulo, a gente aprende que nunca devemos fazer aliança com o inimigo, não é isso? Exatamente. E é interessante fazermos uma contextualização. Sim. Em que, como estamos num período, não é, em que é bem comum as pessoas estarem fazendo alianças, principalmente no tocante, falando do período atual, no tocante da questão política, né? É preciso analisar, ponderar e ver com quem, não é, com qual partido e com qual político você estará fazendo aliança e dando seu voto. Então é preciso, de uma forma consciente, analisar a ficha desse candidato, não é? A questão da proposta do partido, para não estar se fazendo uma aliança indevida, né? Exatamente. Professor Paulo, aqui tem talvez até algum professor de jovem que esteja a nos assistir, esteja preparando a sua lição, fica assim um pouco espantado com esse primeiro ponto, do primeiro tópico, quando vai falar sobre o instrumento de Deus para corrigir o seu povo. Que instrumento foi esse que Deus usou nesse contexto aqui que Isaías fala, onde o povo era um povo sofredor, o povo de Israel, que precisava de consolo? Deus usa um instrumento para justamente corrigir o seu povo. Que instrumento nesse contexto aqui é esse que Deus está usando? Eu achei interessante o termo que o comentarista vai usar, em que ele diz que o instrumento de Deus será para corrigir o seu povo. Nesse caso aqui, vamos observar
primeiramente a Síria, que está no período de ascensão política e ascensão militar, e posteriormente a própria Babilônia. Então, estamos falando de dois povos que de fato pagão, adoravam, inimigo do povo de Israel e de Judá, e que eles seriam levantados para de fato estarem atuando como instrumento de Deus com um fim pedagógico. Aí nós achamos até interessante, não é? Como Deus poderia, não é, estar se utilizando de povos pagãos justamente para trazer ensinamento e correção para o seu próprio povo, né? Isso mostra, de certa forma, a soberania de Deus. Ele está sobre todos, sobre tudo, tem o controle de todas as coisas, e ele pode ser utilizado em quem ele quiser, como o nosso próprio diretor tinha enfatizado anteriormente, para fazer justamente a sua própria vontade, no tocante aqui desse contexto, trazendo um fim, então, disciplinador e pedagógico para o povo de Judá, né? É interessante também a gente aqui pontuar que, apesar de ser um povo pagão, mas o que mostra aqui dentro do contexto é que as escolhas erradas que foram de fato tomadas por Judá e por Israel vai justamente resultar na questão do domínio desses inimigos pagãos sobre o próprio povo de Judá e Israel, que vai trazer esse ensinamento para eles, né? O que eu observo aqui, professor, é que a questão pedagógica mesmo e disciplinadora que o termo fala, né? O povo de Israel, quando sai do Egito, ele tem uma forte tendência à questão do politeísmo, à questão da adoração aos outros deuses. Exato. E uma das formas que Deus se utilizou para erradicar a própria idolatria foi justamente o cativeiro babilônico. Então tem de fato esse fim disciplinador e pedagógico. Exatamente. Agora é interessante essa questão, né? Deus se utiliza de quem Ele quer, claro. Deus, como você bem colocou, Deus é soberano, está acima de todas as coisas, é o Senhor da história. Mas nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus se utiliza desse povo pagão, esse povo que é inimigo do povo de Israel, ao mesmo tempo Deus ele pune a arrogância desse inimigo e ao mesmo tempo Deus destrói esse inimigo, não é isso? Exatamente. E aqui no segundo tópico vai tratar justamente sobre o poder do Messias. Ao mesmo tempo que vai acontecendo essas circunstâncias de opressão ao povo de Deus no contexto de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ao mesmo tempo que Deus vai se utilizando de instrumentos para abençoar, para transformar, para restaurar o seu povo, ao mesmo tempo nós podemos ver que Deus também se utiliza desse momento, dessas circunstâncias, para prometer, para profetizar algo que Deus há de fazer para o seu povo no futuro. E aí vem a questão do poder do Messias. E eu queria que você ficasse bem à vontade, professor Paulo, para tratar esse segundo tópico, o poder do Messias, quando ele vai tratar de algumas coisas importantes. O que seria esse poder do Messias? Professor, rapidamente fazendo uma alusão à questão do ponto anterior, do tocante a Deus levantar um povo pagão, e apesar desse povo ter sido levantado como instrumento, ele ao mesmo tempo também é punido. De uma forma bastante objetiva, né? Sim, sim. Os assírios, eles eram cruéis, eles praticavam empalhamento, eles esfoliavam seus inimigos, eles cortavam mãos, pés, orelhas, eles faziam pirâmides com os próprios crânios dos inimigos, e eles se jactanciavam pela sua organização militar, por sua cavalaria. E isso fez com que justamente viesse a punição de Deus para com esse povo. Não é? Extrapolavam, né? Eles chegavam de fato a exagerar em todos os sentidos, né? A sua própria postura, né? No que diz respeito à questão do nascimento do Messias, eu achei interessante a questão do pensamento de Norman Chamberlain. Sim. Ele vai dizer que o menino seria o libertador. Ele seria
diferente, né, dos sinais que foram dados por outras crianças que nasceram, como Isaías 7 e o versículo 3 vai de fato mostrar. O outro versículo que vai falar de outras crianças que nasceram, Isaías 8, de 1 a 3, e o nome desse menino que iria nascer como libertador, o nome profético seria justamente Emanuel, que está escrito lá em Isaías 7 e 14. Aqui em Isaías 9 e 6, vai fazer justamente menção a esse menino que nasceria, que se tornaria de fato o libertador de Israel, sendo que Israel ele esperava um libertador político, guerreiro. Logo, o Messias que foi levantado ofuscou e confundiu a visão que eles esperavam daquele Messias. Interessante, me permite atrapalhar, até porque a gente percebe que no contexto de Isaías, que é um contexto extremamente de opressão política, então eu acredito que muitos, se foi profetizado muito por Isaías, então logo esse Messias, a priori, vai ser um libertador, vai ser alguém que Deus vai mandar para realmente destruir o nosso jugo político, né? E aí eu acredito que muitas pessoas interpretaram anos depois dessa perspectiva, claro. Exatamente. Então o escritor ele vai falar aqui sobre a questão de uma grande luz, não é, do Messias, do menino, vai mostrar a importância desse simbolismo da luz. Sim. A luz ela vem aqui a representar a questão da vida, né? Toda a vida que há na própria terra, ela depende diretamente da questão da luz. Sim. Então Deus ele é comparado aqui dentro desse contexto com uma luz que vai justamente trazer vida, não é? Exato. E depois ele vai falar justamente sobre a quebra do jugo que o Messias ele trouxe do cativeiro próprio assírio, que será destruído posteriormente, não é? Muito bem. Agora, algo que o professor de jovem aí no próximo domingo pode tratar com muita propriedade é com relação ao título, aos epítetos que Isaías, ele no seu texto, obviamente, ele refere-se ao Messias, que justamente está no texto bíblico, em classe aqui, que é o Isaías capítulo 9, sobretudo o versículo 6, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o poder, estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que é justamente o terceiro tópico, professor Paulo, que fala sobre os nomes do Messias. Então Isaías, muito antes do nascimento do Messias Jesus, ele o classifica por estes nomes. A gente sempre sabe, professor Paulo, que nomes relativos um pouco com a personalidade, né? Na Bíblia a gente vê isso aí. E aí, qual é o sentido desses nomes aqui atribuídos ao Messias aí? Podemos falar. O escritor Norman Champlin, ele vai justamente falar que trata-se de títulos nobiliárquicos, ou seja, de títulos nobres. Dentro desse contexto, nós sabemos que trata-se de nomes, como foi bem aqui enfatizado pelo Senhor, que vem de fato a mostrar a essência, o caráter, os atributos do Messias. Muito bem. Não é? Então, por exemplo, nós temos aqui, eu vou fazer aqui o uso da língua original, não é? Do hebraico. Então nós temos aqui: porque um menino nos nasceu. Então a expressão aqui hebraica é que Yeled Iulad. Então porque Yeled, menino, Iulad, nos nasceu. E depois nós temos então a expressão, o primeiro termo que às vezes algumas pessoas até chegam a trazer uma certa polêmica ao querer separar as duas palavras maravilhoso, conselheiro. Então alguns querem trazer uma certa polêmica, trazendo então, colocando uma vírgula entre maravilhoso e conselheiro, mostrando que trata-se de vários atributos.
no total chegando a 5 atributos, né? Só que quando nós estudamos a língua original, hebraica, nós aprendemos que no hebraico original não há essa questão de pontuação. Só do século V até o século VIII, depois de Cristo, é que é um grupo de judeus, para tentar preservar a língua, chamado de massoretas, é que vão criar justamente os sinais diacríticos, não é? Mas antes não havia essa questão de pontuação. Então, no original, o que está escrito, quando traduzimos para o português maravilhoso conselheiro, está escrito justamente aqui a expressão Pele, que é maravilhoso, e Oetz, que é conselheiro. Então não há essa questão da vírgula. Seria maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Exatamente. Interessante que até aqui mesmo, algumas versões da Bíblia, inclusive nessa que está na lição, a gente percebe que eles não colocam vírgula, né? O seu nome será maravilhoso conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. Exatamente. Reforçando justamente a ideia que você está colocando aí, né? Que não há essa divisão, né? O interessante é que ele está lendo aqui no hebraico mesmo, até que ele escreveu aqui em hebraico, ele está lendo no hebraico, mas continue aí. Então seria maravilhoso, conselheiro. Com relação a essa questão de Deus forte, lá no Antigo Testamento ele já afirma a divindade do Messias? Exatamente. E é interessante, professor, porque o termo aqui, a gente poderia observar no hebraico uma repetição. Sim. Porque a palavra Elo, que é um dos nomes básicos para Deus, já significa forte. Sim. E o outro termo, que é Gibor, também significa forte. Então aqui nós encontramos aqui no hebraico a expressão El Gibor. Então é como se, em uma tradução mais literal, tivéssemos aqui Deus não simplesmente forte, mas um Deus fortíssimo. Então aqui já está mostrando já o que? A divindade do Messias. Exatamente. Interessante que, obviamente, a gente percebe que no hebraico, o senhor que é professor de hebraico aqui na nossa escola teológica, sabe que no hebraico eles não usavam a questão do superlativo, né? Quando eles queriam dessa ideia de limpíssimo, grandíssimo, belíssimo, eles repetiam belo, belo, grande, grande, limpo, limpo, né? A gente vê isso lá no próprio Isaías, na visão dele, no capítulo 6, quando ele diz que os serafins diziam santo, santo, santo. No hebraico não tem santíssimo. Então, toda essa ideia muito bem colocado por ele. Aí, professor, você pode informar que desde o Antigo Testamento já havia uma afirmação da divindade de Cristo. Exatamente. É muito interessante. E quando ele fala aqui justamente sobre essa questão do Pai da eternidade, ou Pai eterno, então ele mostra que o Jesus, o Messias, apesar de nascer num corpo humano, ele já era não só eterno, mas ele era Pai da eternidade. Que coisa interessante também. Exatamente. O termo aqui hebraico é justamente o termo olam, que é eternidade eterna. Isso está mostrando a autoexistência do Messias. Interessante. Então nós vamos encontrar através desses nomes justamente atributos que estão retratando diretamente a divindade do Messias. Interessante. Percebemos aí o quanto é importante nós refletirmos. E quando ele aborda essa questão da paz, né, como o príncipe da paz, Jesus é interessante que mais na frente ele vai dizer, mais de 700 anos depois dessa profecia de Isaías, ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo la dá, referendando aqui esse título que foi dado a ele, né? Príncipe da paz. Exatamente. A expressão aqui hebraica seria Sar Shalom. Sar seria príncipe e Shalom, paz. Só que essa paz aqui, professor, ela transcende a questão da ausência de guerra, de sossego. Ela está além, né? O sentido aqui mais primário seria prosperidade. Então, o príncipe da paz, o Messias, ele destruiria não tão somente a questão da guerra bélica, a política, mas também estaria proporcionando a questão da própria paz de espírito. Por isso que, aí eu volto ao texto, deixo-vos a paz que o mundo não pode dar, que é aquela paz interior.
Então, professor Paulo Andrade, de antemão já queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal Minutos de Educação Cristã na Web. Também ele que é professor da Escola Teológica, você de antemão já está sendo convidado, né? Já estamos, claro, no mês de agosto, já estamos em plenas aulas da nossa Escola Teológica. Queremos agradecer aos nossos queridos alunos, os nossos demais professores que têm nos assistido e têm também participado ativamente das nossas aulas na Escola Teológica. Professor Paulo, eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para os nossos internautas, dentro de uma lição tão maravilhosa como essa, que os nossos jovens estão estudando, baseado no livro de Isaías. O tempo, de fato, é bastante escasso em função de toda uma estrutura, mas se você deseja aprender, principalmente a questão da relação do superlativo, como aqui foi enfatizado por nosso diretor, no hebraico nós temos uma expressão chamada de relação de substantivos. Chama-se de construto e absoluto. Então, você quer saber o que é um construto, o que é um absoluto, venha aqui estudar na ETEDALP. Estamos aqui aguardando você. Amém, amém. Obrigado pelo convite. Graças a Deus. Eu também quero agradecer a presença do professor Paulo, nosso querido amigo, irmão em Cristo, como também nosso professor, um dos nossos professores aqui de várias disciplinas. Que Deus te abençoe ricamente. Queremos agradecer a cada internauta. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que possam ter acesso à informação e dar uma aula de melhor qualidade cada vez mais. E também se inscreva nesse canal. Com certeza Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.